Chovendo muito por aqui essa semana na Suíça, a gente não conseguiu sair para gravar, então a gente está em casa aqui trabalhando e aí pensamos, por que não compartilhar uma dificuldade aí que a gente está enfrentando, que é achar apartamento. Na verdade, assim, para quem acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente tem esse perfil de mostrar a real, né? A gente não gosta de romantizar a vida na Europa. Sim, tem muitas vantagens, tem qualidade de vida, tem segurança, mas também tem problemas. Então, não é uma reclamação, a gente não está aqui falando mal de nada. Mas a gente gosta de compartilhar Mas a real, gente né? gosta de mostrar que também a gente passa dificuldade, passa perrengue na Suíça, né? E para quem está chegando agora no canal e não conhece nada da nossa vida ou não sabe do que a gente está falando aqui, nós moramos atualmente na Suíça, porém trabalhamos 5 anos aí em navios de cruzeiros. Que foi onde a gente se conheceu, inclusive. A gente se conheceu lá. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, também né? Tem. Enfim, a gente trabalhou nos cruzeiros, depois resolvemos vir morar na Europa. Tentamos alguns países, como a Itália e a Inglaterra, não nos adaptamos, não deu certo. Não rolou, gente, a gente não curtiu. Não curtiu. E aí a gente caiu aqui na Suíça de paraquedas. A gente costuma dizer que foi a Suíça que escolheu a gente, porque foi uma oportunidade e a gente resolveu abraçar e tentar, né? Porque também se não desse certo, a gente mudava de novo, né? Assim como a gente já havia tentado das outras vezes. Mas acabou que a gente ficou aqui. Nós já estamos 4 anos aqui na Suíça e esse ano especificamente a gente está enfrentando aí um problema que agora, né? A gente precisa mudar de apartamento e a gente não está encontrando apartamento. Nós morávamos num apartamento onde o Will trabalhava, né? Pro dono do prédio e aí eles venderam o prédio. Pois é, e aí os novos donos pediram um apartamento para eles, a gente teve que sair. Quando a gente teve que sair, apareceu a oportunidade de vir morar nesse apartamento aqui, que foi assim um achado e uma grande oportunidade, né? Para quem não sabe dessa história, tem também vídeo no canal, a gente vai deixar aqui no card, vocês podem assistir depois e entender como é que a gente veio parar nesse apartamento e também vão entender por que é que a gente tem que sair, mas basicamente é porque os donos estão voltando e vão morar de novo aqui, pediram um apartamento, então a gente tem que sair novamente. Só que tá difícil, né? Tá difícil. E só como um parênteses aí para vocês saberem, aqui na Suíça funciona dessa maneira. Tem 3 meses do ano que as pessoas geralmente saem dos apartamentos, que é fim de março, fim de junho e fim de setembro. Geralmente funciona assim nos contratos, tá? Mas depende, existem algumas exceções, né? Normalmente essa é a regra, o contrato é feito por 1 ano com esses 3 meses de saída. No nosso caso foi muito específico, né? A gente fez um contrato de 1 ano para possível renovação ou não, se os donos voltassem ou não. Eles resolveram voltar, então a gente tem que sair em dezembro, que não é um mês de saída, na verdade. Eles resolveram voltar num mês que não é normal para as pessoas saírem dos apartamentos e a gente encontrar outro apartamento. É um dos meses mais difíceis, inclusive, porque aqui é uma área de esqui, né? Um resort de esqui. Sim. E a temporada de esqui vai começar agora. E eles não liberaram a gente do contrato. A gente pode perguntar, né? Pro dono, falar, então vocês liberam a gente pra gente sair antes? E eles disseram não. Não, e na verdade foi um erro nosso, a gente não se ateve. Sim, a gente não se atentou a isso, mas também ninguém avisou, né? Ninguém avisou, eles poderiam ter avisado a gente, olha, em dezembro não é a época, a imobiliária talvez. Nem eles, nem a imobiliária, né? Porque, óbvio, eles queriam resolver o problema, então meio que a gente se ajudou, mas hoje a gente já vê com outros olhos. Com outros olhos, e aí a gente até foi visitar um apartamento, que o apartamento era tão velho, gente, tão velho. Antigo, e a dona quer nada mais, nada menos do que 2 anos de contrato. E a gente percebeu que o apartamento é tão ruim que ela não consegue alugar, então ela quer obrigar as pessoas a fazerem um contrato de 2 anos. O que teoricamente, até onde a gente pesquisou, não pode. Ela não ilegal, poderia obrigar, mas o apartamento é dela, ela pede quanto ela quer, né? Enfim, seria aquele ano com as 3 datas de saída. E até legal, assim, quem mora aqui na Suíça, de repente, comentar aqui, deixa um comentário aqui pra gente, se vocês também passam por esse tipo de dificuldade, né? Ou como é que foi para vocês, enfim. ou como foi a história de vocês, como é o aluguel de vocês, porque também tem o lance do calção, né, que é o depósito. Tem gente que não pede, tem gente que pede 1, tem gente que pede 6. Imagina, como é que você vai pagar 6 meses de aluguel? Até mesmo alguma informação que a gente não saiba, que vocês queiram compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Então a gente quer compartilhar hoje com vocês essa dificuldade e também falar um pouquinho aí do que está acontecendo aí. Tem uma crise imobiliária acontecendo aqui na Suíça. Parece que não é só aqui aparentemente no mundo, né? A gente tem compartilhado aí essa dificuldade de arranjar apartamento também lá nos stories, lá no Instagram. Se você não nos segue,
Segue lá a gente, que a gente compartilha diariamente aí conteúdos bacanas aqui sobre a Suíça e sobre o mundo, né? Sobre as nossas viagens. A gente fala de turismo e de um pouquinho do nosso dia a dia também, né? E a gente compartilhou um pouquinho dessa dificuldade e aí as pessoas começaram a mandar mensagens pra gente de todos os lugares do mundo. A gente recebeu mensagens do Japão, de Portugal, Estados Unidos. Do Chile, do Canadá. Enfim, a gente Espanha. não tinha ideia que a coisa estava assim no mundo inteiro, né? Sim, a gente sabe que a vida de imigrante é difícil para todo imigrante, né? Isso é um fato. Mas que existia essa crise, né, de dificuldade de arrumar lugar para morar. Uma pessoa de Portugal diz que está rolando leilão lá, que os caras começam pedindo 500 euros e acaba alugando por 1.500, 1.800, porque o pessoal vai dando lance para ficar com o apartamento. É absurdo, né? Doida, e não só isso, gente. A questão também do racismo, que a gente também está enfrentando isso aqui. Meio assim, um racismo velado. A gente nunca teve problema explicitamente, né? E não é generalizado, tá? Graças aos céus, é a minoria das pessoas, mas sim, existe. E a gente acabou passando por isso agora também, procurando apartamentos. A gente acabou sofrendo um pouco de xenofobia. Para vocês terem uma ideia, a gente aplicou para 8 apartamentos, se eu não me engano, agora talvez até um pouco mais. E nenhum deles, né, nos aceitaram como... Na verdade, 2 não deixaram nem aplicar. A gente conta a história direitinho, mas enfim, 2 não deixaram a gente nem aplicar. Tá sendo bem difícil mesmo, porque no fim a gente percebeu que como tem uma crise imobiliária e também tem suíços aplicando para esses apartamentos, eles acabam escolhendo os suíços. De certa forma, eles não estão errados, porque eles estão defendendo quem povo mora aqui, deles, né? O país deles, né? Ok, até aí tranquilo. Porém, uma ressalva que os suíços, querendo ou não, dependem dos trabalhos dos imigrantes, né? E isso assim, é meio que geral, né? Os suíços não fazem os trabalhos que nós imigrantes fazemos, isso é um fato. E a gente não tem lugar para morar, né? Pois é, e a gente também não acha isso muito justo, já que a gente divulga tanto Engelberg, a gente adora essa vila, a gente curte muito morar aqui e a gente não tá aqui só por uma temporada para fazer dinheiro, para depois ir embora, nada contra quem faz isso, cada um faz o que quer da própria vida, mas tipo, não é muito justo, sabe? Porque algumas pessoas vêm para cá para trabalhar por, sei lá, 2, 3 anos, juntar dinheiro e depois ir embora. E a gente quer ficar aqui, a gente quer continuar divulgando. Eu não sei se eu comentei, e a gente não consegue. Desculpa te interromper, não sei se eu comentei, mas a gente mora numa vila, só para vocês entenderem, nos Alpes Suíços, pertinho de Lucerna, tá? 45 minutos de Lucerna, que se chama Engelberg e tem 4.000 habitantes só. Ela é uma cidade de férias, tá? Destino de férias. E assim, 80% das casas aqui em Engelberg estão fechadas, porque os suíços deixam fechadas para vir passar as férias, tanto no verão quanto no inverno. Então, essa dificuldade é um problema que a gente está enfrentando de achar apartamento, porque a maioria está fechado, né? E assim, o preço dos aluguéis também tem subido assim absurdamente. Esse último ano, assim, praticamente está dobrando o preço dos aluguéis. Para vocês terem uma ideia, um apartamento de 2 quartos, que era em torno de o quê? 1.400? Mais ou menos. 1.500 francos suíços, tá? Hoje você não encontra por menos de 2.000 francos suíços um apartamento de 2 quartos. A gente chegou a ver apartamento de 2.500 francos suíços por mês de 2 quartos. Assim, não dá mais para dizer qual é a média de preço, porque tem gente cobrando o que quer, quanto quer. Sim, porque eles sabem que no fim eles vão conseguir alugar por causa dessa procura muito grande, né, de apartamentos e pouca oferta. Essa semana comentaram com a gente que tem um estúdio para alugar aqui e o cara tá pedindo 2.200 francos. Para um estúdio, gente, que estúdio então, tipo, assim, a cama junto com a cozinha, né, tudo junto. Mas eventualmente ele vai conseguir alugar porque alguém vai pagar esse valor e isso também tá dificultando muito. E a gente só quer mostrar uma coisa que a gente recebeu essa semana como título de curiosidade, tá? Existe um movimento aqui na Suíça, não aos 10 milhões, eles não querem que chegue a 10 milhões de habitantes, hoje a Suíça tem o quê? 8 milhões? 8 milhões e meio, mais ou menos, e eles não querem que chegue a 10 milhões. E aí, a gente, mostra ali, amor, a gente recebeu essa propaganda do movimento aí, né? Enfim, as fotinhos ali do lado, né? Uma família suíça. Eu acho que as fotos falam por si, né? A gente não precisa comentar muito. Enfim. A gente achou bem assim, estranho, na verdade. Ou seja, só para vocês entenderem, eles não querem imigrantes, porém, como a gente já comentou, a Suíça depende da mão de obra dos imigrantes, né? E a foto por si só diz aí, né? Eu acho que, na verdade, assim, se eles seguirem adiante com isso, até tudo bem, concordo, eles tentarem controlar um pouco, né, para não ficar uma coisa muito populosa.
Mas eles vão acabar dando um tiro no pé como a Inglaterra deu, né? Que depois estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para vir os motoristas de caminhão, oferecendo não sei quantas mil libras para o pessoal voltar para trabalhar porque não tinha mão de obra, né? Então, como já teve esse exemplo, eu acho que eles deviam estar atentos a isso, né? O fato é que existe um racismo velado aqui, a gente não enfrenta isso assim explicitamente, como a gente já falou. São pontuais, pelo contrário, né? tá? A gente foi muito bem recebido pelos suíços aqui em Engelberg. Uma família nos ajudou muito e até hoje nos ajuda, né? Sim, a família de onde eu trabalho, no hotel que eu trabalho, e a gente conhece suíços. Várias outras pessoas. Não, excelente. Tem suíços que moram aqui, que são nossos seguidores e moraram no Brasil, falam português, inclusive. Normalmente, quando a gente fala que é do Brasil, eles falam, do Brasil, eu já fui, já visitei São Paulo. É sempre São Paulo e Rio, né? Enfim, Rio. Mas, enfim, eles são super queridos, mas a gente passa por algumas coisas pontuais, né? Teve essa semana passada que mandou eu voltar pro meu país. Então, enfim, acontece. E um dos apartamentos que a gente tentou aplicar, a gente ligou pro dono do apartamento 2 vezes. Na primeira vez ele desligou o telefone na minha cara quando eu falei que eu não falava alemão. Inglês, se ele falava inglês, ele simplesmente desligou o telefone, não continuou falando. Eu liguei de novo. E ele passou para uma outra pessoa, secretária da empresa dele. E eles falaram que não sabiam de apartamento nenhum. E em alemão, tá? É que eu entendo um pouco. A gente ficou, como assim se o apartamento está anunciado? A gente tinha visitado o apartamento na noite anterior. E aí a gente tentou falar com ele no dia seguinte. E depois ainda, para piorar a situação, a dona do hotel que ela trabalha suíça, ligou para ele. E ele falou para ela que ele não estava sabendo de apartamento nenhum, sendo que o apartamento estava anunciado e as pessoas estavam visitando o apartamento. E aí depois eu falando com a pessoa que estava no apartamento, né, que mostrou o apartamento pra gente e ia sair daquele apartamento, ela me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha escolhido um suíço, um local. Então a gente ficou assim chateado, a gente fica chateado com essas situações. A gente, apesar de entender, a gente fica... Sim, é um direito do cara alugar para quem ele quer, mas pelo menos seja educado, né? Fala com a gente, enfim, né? Não bater o telefone na cara porque você não fala alemão, não quero nem falar com você. E a gente passou por um outro também, que a gente foi visitar o apartamento e a mulher falou que ela não alugava para pessoas que trabalham em hotelaria. Não. Ou seja, como a gente faz? A gente trabalha aqui para uma cidade que vive do turismo, né? A gente mora onde, né? Se eles não alugam para pessoal dos hotéis, porque eles acham que essas pessoas ficam pouco tempo e vão para outros hotéis, outras cidades. E ela também escolheu, porque depois a gente ligou para ela para perguntar mesmo se podia aplicar, tal. Ela não deixou a gente nem aplicar. E escolheu uma senhora suíça que foi lá visitar o apartamento. E aí, assim, para compartilhar com vocês agora, a gente tá buscando aqui apartamentos na internet, por exemplo. Tem alguns sites, né, aqui na Suíça que divulgam apartamentos, enfim. Sim. Muitos apartamentos são, ou assim, o que a gente tá achando agora? Ou são muito caros, apartamento de 3, 4, 5 quartos são muito caros, aí coisa de 3 mil francos pra cima. A gente viu um 5,5 que era 6 mil francos o aluguel. 6 mil francos, gente, também imagina. Não dá, né? Aí... Ou não tem opções assim de apartamentos menores para um casal ou para uma pessoa só. No momento, o site que a gente está buscando, que é o Compares, o Compares, né? Porque ele traz vários sites, né? Ele faz uma busca geral aí. A gente pode até deixar o site aqui na descrição para quem está buscando apartamento na Suíça, né? Muitos de vocês querem vir morar aqui. A gente hoje mesmo tem 2 apartamentos. Achou aqui 2 apartamentos, 2 opções de apartamento. Né? Não Tudo tem bem, mais. É uma cidade pequena, mas muita gente está procurando e a gente, há um mês de mudar, a gente está sem lugar para morar. Sem lugar para morar. E ainda acontece que através de imobiliária, esses 2 apartamentos que estão no site são tem 2 só imobiliárias aqui em Engelberg e é muito mais difícil. Elas dificultam muito o processo. Né? Elas exigem muito, óbvio, porque elas querem se calçar, né, de ter um eventual problema e o dono depois reclamar com a imobiliária. E a gente está enfrentando uma outra situação que é a gente reduzir os nossos contratos nos hotéis para poder investir mais nos canais, para poder ter mais tempo para fazer YouTube, para fazer tour guiado, para fazer consultoria, viagem, enfim. Né? Cresceu, né? Para crescer o business, para desenvolver o business de turismo. E aí eles falam, mas você com 60% você não paga o aluguel. Sim, mas como é que eu estou vivendo até hoje? Né? Porque eu continuo pagando aluguel. Sim, a gente nunca deixou de pagar nenhum aluguel. E a gente tem a renda. E a gente fala, a gente comprova para vocês. Eles não querem saber, eles não querem a comprovação. Eles olham o contrato e falam, sim, com 60% não dá para pagar o aluguel, a gente não vai alugar para vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho como funcionam os contratos de trabalho aqui, é por porcentagem, tá? O Will tá falando, a gente tá trabalhando 60%.
muitos de vocês talvez não saibam, 100% seria as 8 horas do Brasil, digamos, 5 dias por semana, 8 horas e meia, né, que é aqui na Suíça, por dia, com 2 dias de folga. Isso. Seria o contrato padrão. No caso, padrão, a gente trabalha 60% somente nos finais de semana que a gente escolheu, né? Sexta, sábado e domingo. E aí, nos outros dias, a gente cuida do business, do nosso negócio, né? Dos tours, enfim, de tudo que a gente faz aqui para mostrar para vocês. Então, isso está dificultando também, e eles, com essa história de não quererem alugar para gente que trabalha em hotel, porque sim, é uma rotatividade muito grande, né? Nos hotéis também, a gente até entende esse lado deles, né? No hotel que eu estou trabalhando agora, em menos de 2 meses, acho que mais de 30 funcionários, é um hotel bem grande, mais de 30 funcionários já trocaram, né? Os caras já saíram, já veio gente nova e tal, e essas pessoas todas, se não estão em alojamento, estão em apartamento, e aí fica, né? Entra e sai dos apartamentos, a galera também não gosta. Mas a gente gostaria que eles considerassem todo o nosso histórico, né? Que a gente tenta mostrar para eles, mas eles não dão muita atenção, assim, né? Porque, então, enfim. Assim, o fato tá acontecendo esse problema, a gente quer aqui compartilhar com vocês isso, até mesmo porque a gente acha importante, né? Divulgar esse tipo de coisa e também compartilhar com vocês a nossa realidade, não é só as coisas boas, mas também as dificuldades que a gente passa, né? E a gente gosta de compartilhar a real com e vocês. Aí a gente cai naquela, né? O quanto das dificuldades a gente está disposto a aceitar para ter as qualidades. Né? É o preço que a gente paga, né, de viver aqui em outro país, né, que não é o nosso país, em busca de qualidade de vida, né, a segurança, que é o que a gente mais preza aqui. E que aqui então, tem. Né? A gente acha, assim, que ainda vale a pena pagar esse preço, porque a Suíça é um país excelente de se viver, né, com uma qualidade de vida excelente. Muito grande. E, claro, os problemas existem como em qualquer outro lugar do mundo. Assim como já disseram pra gente que nas cidades maiores existe violência, assalto e blá blá blá, mas mesmo que exista, eu acho que é bem menos, né, do que das cidades grandes que a gente conhece aí do Brasil. Eu sou de São Paulo, já fui assaltado várias vezes em São Paulo e acho muito difícil achar alguém que nunca foi assaltado na vida e assim, no Brasil. Como né? uma curiosidade também, a gente já encontrou suíços em passeios, tá? Um senhor que a gente encontrou, né? E ele falou que foi ao Brasil, que adorou o Brasil, só elogiou e falou. E depois ele comentou que ele também foi assaltado no Brasil. No Rio. Mas mesmo assim eu achei bacana porque ele não falou mal. Não, assim, ele não falou mal, ele não foi agressivo nem nada, ele só compartilhou. Ele falou, aconteceu, levaram meu relógio, enfim, ele contou a história lá. E eles reconhecem também, né, os estrangeiros, enfim. Mas foi um fato assim que a gente ficou um pouco com vergonha, assim, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que é algo que existe, né, que acontece, enfim. É que aqui, então, eu estava dizendo das cidades grandes, porque aqui em Engelberg não tem, né, cara? Não acontece nada aqui. É uma Às vezes a gente sai caminhar em trilhas e as pessoas perguntam pra gente, vocês não têm medo, né, de caminhar nas trilhas? Ou de bicho, ou de assalto, ou de coisa. Não, é super seguro. Não tem problema, é bem seguro mesmo e a gente gosta disso, né? A gente gosta dessa qualidade, dessa segurança, do contato com a natureza, as coisas funcionam no país, queira ou não. Então tem muitos pontos positivos também. Mas como a gente disse lá no começo, a gente gosta de compartilhar a real. Tá? Não é romantizar e né, todo mundo que mora na Europa tá rico e tá vivendo bem. Não é exatamente bem assim, né? Não é um mar de rosas como muita gente pensa. A gente rala muito e tá buscando aí. Tá longe da família, tá longe dos amigos, não é o nosso país, não é a nossa língua, não é a nossa cultura. Existem muitas dificuldades aí, né? E é como eu sempre comento, assim, matar um leão por dia, morar fora. Porque você tem que se adequar às regras do país, né? E cada coisinha que você precisa fazer, você precisa entender, e daí você vai, pesquisa e tal. A gente foi fazer a revisão do carro, como que funciona, né? Cada coisa nova que a gente descobre, a gente tem que ir lá aprender. Então querendo ou não, um estresse mental, meio que assim, constantemente. Porque isso é até um detalhe que ela falou do carro, né? A gente passou por uma outra situação que a gente estava... não tem nada a ver com apartamento, mas a gente estava procurando seguro para o carro, né? Porque é obrigatório ter seguro aqui. E a gente pergunta muito, né? Acho que é normal dos brasileiros, né? A gente querer entender, né? Querer entender como funciona. E os suíços não gostam disso. A gente já aprendeu isso. Hoje a gente tenta perguntar menos. Você começa a perguntar muito, você vê que eles vão se irritando. Porque eles têm o hábito, vai lá, faz, paga e pronto, entendeu? Até que uma das empresas que a gente estava fazendo uma cotação mandou um e-mail dizendo que não ia mais atender a gente porque não valia a pena o esforço. Porque a gente perguntava demais. É melhor não perguntar muito.
Então, pergunta o básico, se não entender, tenta pesquisar, mas a gente já percebeu. É cultural, né, gente? É cultural, enfim. Mas enfim, a gente espera que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente já esteja com um apartamento aí em vista, alugado. Se não, eu não sei se tem abrigo aqui, se tem ponte. Aqui em Engelberg não tem ponte, tem uma ponte só, mas tem um rio embaixo, então acho que não vai dar para morar ali. Né? Não sei onde é que a gente vai parar de verdade, assim, eu tô brincando, mas é realmente a gente tá bem preocupado. A gente tá bem preocupado. Existe até a possibilidade da gente ter que sair de Engelberg, pelo menos por um tempo. Já cogitamos, inclusive, até sair da Suíça. Até sair da Suíça também. Mas não é o que a gente quer. A gente quer muito ficar aqui em Engelberg, até mesmo porque a gente tá trazendo pessoas aí, brasileiros, né? E até o pessoal aqui da Europa, para visitar a cidade. Muitos nem sabiam da existência da cidade. Não, a gente meio que colocou Engelberg no mapa. E a gente fala isso não é com soberba, assim, não. É com carinho mesmo, sabe? A gente acha legal que as pessoas venham visitar esse lugar, que é incrível. E a gente gosta de compartilhar, né? Aqui tem montanhas, tem uma montanha bem turística, enfim, tem... É gostoso compartilhar isso com as pessoas, né? Mas sim, existe a possibilidade da gente ter que mudar para alguma cidade vizinha. Então, gente, torçam pela gente, tá? Torçam pela gente que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente já esteja num outro apartamento feliz, né? Ou fazendo a mudança, pelo menos. Fazendo a mudança. Não sei, né? Enfim, que a gente consiga encontrar um lugar para morar. A gente gostaria de ficar aqui em Engelberg, que é a cidade que a gente ama de paixão, assim, tem uma qualidade de vida excelente, uma natureza exuberante e que a gente quer continuar compartilhando aí com vocês. Então, a gente espera que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje, nosso bate-papo, o nosso perrengue. Na verdade, só a gente falou, né? Não só foi bate-papo, mas enfim, que vocês tenham curtido e continuem com a gente para mais aventuras e também informações aí do dia a dia, né? De como é a vida. Para os nossos perrengues também, né? Para os nossos perrengues que a gente também tem que compartilhar as coisas que não são tão boas assim. Continuem com o Casal Sem CEP. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.